Eu vou repetir, eu me deleito. Eu tenho muito prazer nessa mensagem. Segundo está, né? Primeiro, segundo Pedro, capítulo 1. Já aí. Glória a Deus, boa noite, você que está chegando, olha, para o povo que está aqui comigo, está sentado aqui na igreja, já dei boa noite. Agora você que vai acompanhar através da rede social, o meu boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu tenho a convicção, a certeza que Deus ele vai falar contigo, tá? Abre o coração e deixa aí uma curtida, um comentário, peço humildemente que você compartilhe. Eu estava falando aqui agora para o povo, que essa mensagem aqui, eu não sei explicar, irmão, sinceramente eu não sei explicar, mas eu tenho prazer, eu me deleito, é uma alegria, enfim, não sei nem o que dizer, é sério. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, a gente vai pegar, porque a gente não pegou na quarta, a gente vai pegar o versículo 1, tá? Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É interessante esse versículo 1, porque o apóstolo Pedro, e é muito legal a gente não apenas ler, mas refletir quem está falando com a igreja. Isso me faz ter mais alegria na mensagem. Quem está falando com a igreja é alguém que foi transformado. É alguém, irmãos, que outrora, quando andava com Jesus, não era exemplo para nenhum cristão. Não era exemplo, e acredito que até ele caiu na real, quando ele chora amargamente, ele caiu na real, e ele viu que realmente ele não era um cristão, não era um discípulo, aí você vê agora alguém transformado, que fala conosco e é totalmente diferente, os ensinos dele são profundos. Um detalhe muito importante aqui é que o apóstolo Pedro, ele está identificando Jesus Cristo como Deus e Senhor e Salvador, é como ele diz aqui, né? Deus e Salvador Jesus, e a gente tem essa certeza de que Jesus, ele é Deus. Temos a convicção da divindade de Jesus, assim como nós temos, que não está aqui, mas a gente também tem a convicção da divindade do Espírito Santo. No versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aqui ele fala de Deus e de Jesus. Graça, que é o favor imerecido, que é esse poder que nos ajuda a prosseguir, que fomos alcançados por meio da morte de Jesus. Graça, que seja multiplicada, essa virtude que nós não merecemos. Graça e a paz. Ele fala sejam multiplicados, ou seja, já tem, né? Então que sejam multiplicados. Que maravilha, que delícia. Temos graça, temos paz, temos, irmãos, temos. Como cristão genuíno, você precisa ter paz. E aqui eu já vou falando, se você não tem paz, você precisa de fato se converter. Ainda não houve uma conversão. Porque a partir do momento em que você se converte, você se faz participantes das virtudes de Jesus. O sacrifício foi muito grande para poucos benefícios. Que você tenha entendido o que eu acabei de dizer. O sacrifício foi muito grande para poucos benefícios. Não, são muitos, e ele vai falar aqui. Então nós temos paz, porque o próprio Jesus, a partir do momento que a gente aceita Ele na nossa vida como nosso líder, como nosso Senhor,
como nosso dirigente, como nosso governador, como nosso Deus, como nosso Senhor. Senhor significa que nós fazemos tudo que Ele manda, tudo que Ele manda. Então, a partir do momento que a gente aceita, Ele diz: eu estou dando para vocês a minha paz. A gente tem paz. Não é porque você às vezes chora que não significa que você não tem paz. Não é porque você passa por lutas, por dificuldade, problema, às vezes chega notícia ou tragédia, mas mesmo assim, quem tem Jesus tem paz, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, mas tem paz. E já temos agora a saudação, o pedido de Pedro é que elas sejam multiplicadas. E é assim que a palavra de Deus vem para nós nessa noite. Eu estava orando antes de começar a mensagem, pedindo para Deus, para que Ele fizesse essa palavra entrar no teu coração, assim como ela está no meu. Eu estava falando para Deus que ela está aqui, mas eu não consigo, eu sinto que eu não tenho a habilidade de transmitir para vocês como ela está aqui. Mas o Espírito Santo, Ele vai me ajudar. E eu quero muito que você guarde no teu coração, para você lembrar dela amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o ano que vem, até o último dia da tua vida. Então, que sejam multiplicadas sobre a nossa vida. No versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, como diz algumas traduções, pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e para a sua própria glória e virtude. E é maravilhoso, né? Não é futuro, já foi dada, é presente, ou seja, já temos, visto que pelo seu divino poder nos foi doadas. Imagina como a partir do momento, eu volto a repetir, o sacrifício foi muito grande, foi extremo. A morte de Jesus, a dor, o ter sido moído, o sacrifício foi muito grande para pouco benefício. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, aceita o sacrifício de Jesus, entenda como um pacote que Deus nos concede. Está aqui o pacote e vocês têm agora tudo aquilo que vocês precisam para viver, para a vida e para a piedade, ou seja, a devoção, para viver a vida como cristão, para vocês nunca vacilarem, nunca cair, nunca desanimar, tudo aquilo que vocês precisam para continuar até o fim, eu estou dando para vocês, vocês têm. E aí, alguns de vocês lembram, e eu também não vou contar a história, lembra daquele rapaz do navio, que ele comprou a passagem do navio e se preparou para fazer aquela viagem de navio, cozinhando muitos ovos, e levou para a viagem os ovos cozidos, e todo dia ele comia 2 ovos, para poder se manter, né, comer, até chegar no final da viagem. E o companheiro, a gente sempre faz amizade na viagem, isso que eu não ia contar a história. A gente sempre faz amizade em qualquer viagem que se faça, né? E o companheiro dele, que estava lá perto dele, dormindo no mesmo quarto, saía para almoçar, saía para jantar, e ele não ia, ele só tinha o bilhete. E o tempo foi passando, imagino eu que à noite o companheiro dele já devia estar sofrendo, né? Só aquele ovo, foi demorando muito tempo, o ovo foi ficando ruim. E o companheiro perguntou: rapaz, a gente, toda vez que a gente vai almoçar, eu nunca te vejo, tu não vai, jantar também tu não vai, no café tu não vai. E com muita relutância ele acabou confessando, né, que ele não tinha dinheiro, o dinheiro que ele tinha, ele comprou o bilhete. E ele disse assim: rapaz, pega o teu bilhete aí.
Aí ele pegou o bilhete, aqui ó, lê o bilhete aqui ó. O bilhete dava direito a café, almoço e janta. Estava tudo pago, mas ele não sabia. Então, a gente tem tudo que precisa. A gente fala, às vezes, hoje eu não falo mais não, tá? A gente vai melhorando com o tempo, mas já falei muito. Lá atrás, talvez alguém também se identifique, já se falou, não vou aguentar. Mas é pura bobagem, porque tudo que a gente precisa para permanecer firme, para permanecer de pé, já foi entregue. Tudo, não falta nada. Nós já temos tudo, porque ele diz, né? Já foi doada todas as coisas que conduzem a vida para viver. A piedade que significa a vida piedosa, a dedicação a Deus, a consagração a Deus, tá? A piedade. Só que, como ele diz aqui, como é que a gente adquire? Como é que vem? Conhecimento. Esse pleno conhecimento. E aonde que vem esse conhecimento? Irmãos, quanto mais a gente conhece de Deus, tanto pelas Escrituras, como pela convivência diária, experiência, lendo a palavra de Deus e tendo as nossas experiências cotidianas, a ponto da gente realmente, não tem dúvida, não tem confusão, eu sei, como dizia o apóstolo Paulo, né? Eu sei que eu tenho crido. É aquele ponto que a gente chega e diz assim, não, eu sei quem está comigo, conheço ele. Eu convivo, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje, eu sei quem fala comigo, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me acorda, eu sei quem me dá livramento, eu sei, eu conheço. É o conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais a gente usufrui dos benefícios. No versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Muito grandiosas promessas, quantas! E pense que todas as promessas de Deus, que são grandes, são maravilhosas, são poderosas. Então, tudo que a gente precisa nos foi dado, e nos foi dado essas promessas, para que a gente seja participantes juntamente com Cristo. Co-participante da natureza de Deus. Você sabe o que é isso? Da natureza divina. Você sabe o que significa ser participante da natureza divina? Co-participantes, ou seja, participantes junto com Cristo. Como ele diz, livrando-se da corrupção, pecado para todo lado, mas a gente não se mistura. A gente não faz parte, não há prazer, não temos prazer na corrupção desse mundo. E se algum cristão chegou a cair por ser cristão genuíno, ele não consegue viver no pecado, chora, lamenta, se arrepende, pede perdão, se purifica, se limpa, bate a poeira, tira a sujeira e nunca mais sai do mesmo pecado, nunca mais. Mas o cristão genuíno, ele se livra da corrupção. Os jovens estão se prostituindo, mas o jovem cristão genuíno, ele sabe se manter em santidade, ele consegue se manter em santidade. Muita gente cai no pecado do adultério. Ou agora, né, tanta gente que vai estar aproveitando a vida, a curtição, e vem aí o carnaval. Não é pra gente. A gente consegue escapar de tudo isso. E aqui também vou falar uma coisa muito bacana, né? A gente consegue escapar da corrupção. A gente não tem envolvimento com o pecado. E se alguém está me ouvindo e ainda tem envolvimento com o pecado, convertido ainda não é.
porque isso daqui é próprio para aquele que já nasceu de novo. Aí no versículo 5: por isso mesmo, vós, orientação do apóstolo Pedro, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por parte, porque a gente vai demorar bastante aqui. Diligência, a palavra que tem aqui no versículo 5, diligência. E o que é diligência? Todo cristão precisa ter isso, né? Cuidado, atenção. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir. Se tem uma coisa, irmão, porque a gente não é perfeito, a gente está caminhando para isso, né? Se tem uma coisa que eu tenho medo é de distração. Tem medo de distração. Tem crentes que às vezes caem exatamente na distração. E a tentação na vida do cristão é a distração, porque ninguém tropeça numa montanha. Vai tropeçar às vezes em coisas que você julga que não é importante, não é relevante, não, a distração. Eu confesso que eu tenho medo da distração. Então, ele fala uma palavra aqui, diligência. Diligência significa cuidado, atenção, dedicação, cuidado, muito cuidado. Ele diz assim, juntando, reunindo toda a vossa diligência. Aí ele diz assim, associai com a vossa fé a virtude. Fé. Para você poder entender, amanhã eu tenho um encontro marcado para me rever com uma amiga. E eu tenho muita fé que vai dar certo, quero muito, e eu tenho muita fé que vai dar certo, eu vou conseguir rever ela. Não é essa fé que a Bíblia está falando, não. Essa fé aqui todo mundo tem. Fé que amanhã vai trabalhar, fé que amanhã vai acordar. Não é essa fé, mas a fé em Jesus Cristo, que vem através da confiança. A fé que está falando aqui é a confiança. Quando você confia, tem fé porque confia nele, entregou a vida na mão dele, confia nele. Então acrescenta essa fé, trazendo até o que eu falei aqui recentemente, aquela história lá do homem que disse assim, que já tinha passado 2 vezes, ele foi em cima lá do cabo de aço com uma vara, depois ele volta em cima do cabo de aço de um prédio para o outro com um carro de mão, e agora ele quer voltar e todo mundo diz assim, não, eu acredito, não, agora eu não duvido mais nada. E o pessoal ovacionando, se tornou um ídolo. É assim que Jesus é para a maioria, irmãos. É assim que Jesus é para a maioria. Ave Maria, Jesus é tudo para mim, Jesus é maravilhoso. Não, Jesus é bom. É só o que você vê. Pessoas do teu lado, pessoas que te rodeiam falam isso. Não, Deus é muito bom. Não, Jesus, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Não, se não fosse Jesus, todo mundo fala bem de Jesus. Todo mundo que acha. A maioria fala bem de Jesus. Não, eu sei que ele pode tudo. Não, para Deus nada é impossível. Todo mundo fala isso. Aí quando o cara ovacionado, quando ele diz assim, quem acredita que eu posso ir para o outro lado agora? Ou uma pessoa dentro do carro de mão? Não, pode, está todo mundo igual, a maioria das pessoas do mundo pode, eu sei, não duvido não. Quem é que vai entrar no carro de mão? Ninguém quis, ou seja, eu confio em você, mas não me confio a você. Está todo mundo assim, lá fora, todo mundo. Não, Jesus é tudo, eu acredito. Não, Jesus tudo pode. Jesus, ele pode todas as coisas, para ele nada é impossível. Na hora de se entregar, de se confiar a Jesus,
não se confia. Por quê? Porque se disser para o namorado, não, a partir de hoje nós não vamos mais ter relação sexual, ela não confia, ela não sabe se vai conseguir, ela vai sofrer, ela vai sentir falta, ela vai para trás dele. Não se confia em Jesus. Na hora de dizer para aquele homem, vai para a tua casa, vai cuidar da tua família, a partir de hoje eu vou me entregar para Jesus, e seja o que Ele quiser, posso até passar uma semana chorando, mas depois Ele vai me consolar e vai me dar vida nova. Ninguém quer confiar a si mesmo a Jesus. Então, essa fé aqui significa a confiança. Se confiar é se entregar realmente para fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela ela se choca com a nossa. E mesmo quando a gente não entende, fazer a vontade de Deus, acreditando que Ele sabe de todas as coisas, a vontade dele é boa e perfeita. Versículo, a gente no mesmo versículo, né? A fé, a virtude. E o que é virtude? Segundo o dicionário, virtude significa conduta moralmente correta, tá? Para você poder entender o que é virtude. Virtude é um padrão de pensamentos e conduta com base em padrões elevados. Sabe quando a Bíblia fala de mulher virtuosa? Sabe quando a gente fala, né? A gente faz esse elogio, que esse é um elogio maravilhoso. Poucas mulheres podem receber um elogio como esse, né? Fulano é uma mulher virtuosa. Minha amiga, você é uma mulher virtuosa. Sabe quando você fala de alguém, mulher ou homem, que tem virtudes? Sabe por quê? Porque o padrão é elevado. Porque não se mistura, sabe? Não tem baixaria, não tem imoralidade, indecência, futilidade. Padrão elevado, tá? Virtude, só para repetir, padrão de pensamentos e conduta com base em padrões morais, elevado, conduta moralmente correta. Não, moral libada, a moral de fulano, a moral desse homem aí é inquestionável. É isso. Irmãos, vamos analisar se a gente é crente mesmo? Continuando, porque ele fala sobre virtude, aliás, ele começa com fé, acrescentar a vossa fé à virtude. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade e amor. Vamos lá. Com a virtude, o conhecimento. São as orientações dele, tá? Acrescentar com a virtude o conhecimento. O conhecimento é tudo que já foi falado aqui. Já foi falado. Conhecer. É um estudo da palavra, que eu sou totalmente contra esse negócio de, já leu a Bíblia? Vai ler a Bíblia? Eu sou contra, né? Eu acho que a gente tem que estudar, meditar, porque tem muita gente, irmãos, que lê, pelo amor de Deus, tem gente que lê 3 capítulos por dia e ainda está em pecado. Eu sou contra, né? Eu sou a favor de você meditar, seja 5 versículos, mas reflete, pensa. Se for o caso, você não tiver compreensão, ora em cima daquele versículo, fica meditando, reflete, guarda no coração. Esse é o conhecimento que a Bíblia está falando. O conhecimento, então, acrescentai à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Eu acho muito interessante isso, sabe? Me dá uma vontade de sorrir, no bom sentido, sabe? Sorrir, de ver quem é que está falando comigo, que temos que ter domínio próprio. Porque era alguém que não tinha, se tinha uma coisa que ele tinha ausência na vida dele, era de domínio próprio. Era conhecido como impulsivo, era totalmente descontrolado. Mas agora, transformado pelo Espírito Santo de Deus, caminhando numa perfeição, ele fala para a gente que é importante para o cristão ter domínio próprio. E o que significa domínio próprio?
é a virtude de controlar as emoções e os impulsos, né? Cristão não grita. Irmãos, cristão, eu vou trazer aqui, eu já contei essa história que eu me lembrei de novo, vou falar para vocês. Uma igreja que a gente passou há alguns anos atrás, e lá tinha uma senhora que ela repetia muito uma coisa, ela repetia, sempre ela falava isso, né? Ela dizia: eu fui batizada com o Espírito Santo no Celebrai. Ela dizia isso para todo mundo. Eu fui batizada com o Espírito Santo no Celebrai. O Celebrai foi um evento que teve na cidade vizinha. Quem conhece mesmo, vou falar qual é a cidade. Quem conhece ela, você não nem por onde anda. Foi em São Luís do Maranhão. E aí, São Domingos do Maranhão. E ela dizia assim, foi lá na cidade vizinha, a cidade do lado. Esqueci o nome da cidade. Aí ela dizia assim: eu fui batizada lá no Celebrai. E uma vez eu saí de casa de manhã cedinho para ir comprar pão, e quando eu encontrei com ela, que eu vi ela lá na estrada, discutindo com outra pessoa, irmãos, eu voltei para casa, eu não tive coragem de continuar o caminho, porque ela estava lá chamando a mulher de nomes baixos, esses nomes vulgares, gritando no meio da rua, discussão. Batizada no Espírito Santo no Celebrai. Então, se há alguém que diz que é convertido, foi transformado, mas não consegue controlar sua raiva, sua ira, seus impulsos, porque fala demais, e depois que fala, ofende, se arrepende, não está precisando se converter de fato de verdade. O domínio próprio é importante para a vida do cristão. Ele está dizendo que a gente precisa acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, que também significa, aliás, o domínio próprio nos ajuda a levar a vida com mais leveza. Por quê? Porque você evita tanto problema, tanta confusão. Com o domínio próprio, você não vai se meter, você não vai brigar, e muita coisa você reflete: vale a pena? Vale a pena responder? Vale a pena entrar em debate? Com o domínio próprio, a vida fica mais leve, a vida fica mais leve e mais saudável, e nos ajuda a abrir mão dos prazeres temporários. Porque quem não tem domínio próprio acaba caindo, no pecado, acaba caindo, não consegue se controlar, não consegue conter os desejos da carne. Então o domínio próprio nos ajuda a levar a vida com mais leveza. Você consegue controlar as suas emoções, seus impulsos, você consegue controlar suas palavras e também abrir mão dos desejos temporários, dos prazeres temporários. Com o domínio próprio, ele fala no versículo 6, com o domínio próprio, a perseverança. E o que significa perseverança? Perseverança é a capacidade de continuar firme, não desistir, mesmo diante das dificuldades. Olha que maravilha, que delícia, né? Somos cristãos genuínos, verdadeiros? Porque o cristão genuíno, ele persevera. E a Bíblia diz, que salva aquele que perseverar até o fim. E aquele que é cristão genuíno, ele aguenta firme, ele permanece firme, mesmo diante das dificuldades. Me lembro lá atrás, quando eu falei para Jesus, quando o negócio apertou mesmo, sabe? E aí eu falei para ele, agora, falei, eu estava sozinho em casa, eu falei para ele, agora não tem mais jeito, já me apeguei, não largo mais o Senhor por nada nessa vida. Isso é perseverança. Não importa o que aconteça, não importa o que eu tenho que passar, não importa quem vai me deixar, não importa quem vai sair da minha vida, não importa quem deu as costas para mim, não importa quem está perseguindo, não importa quantos me abandonarem, não importa.
mas permanecer firme na fé, aliás, com a fé inabalável. Isso é perseverança. Perseverança é uma fé inabalável. E com a perseverança, a piedade. Piedade significa devoção a Deus, expressão de amor a Deus. Até juntando já a piedade com a fraternidade e o amor, que esse versículo 7 aqui é prática, resumindo, vou dar a explicação toda, que é a devoção a Deus. Essa devoção é uma paixão que não esfria, que não acaba, como está ordenado, que nunca falte azeite, não é nem o azeite, vou nem falar o azeite, né? Porque o azeite é importante, que é o que simboliza o Espírito Santo, mas o fogo que simboliza a paixão, prazer de estar na presença de Deus, o prazer de estar envolvido com coisas que nos aproximam de Deus. Se agora você estivesse no aniversário, lá, todo mundo, e passa um dançando, e passa comida para cá e para lá, e aquelas músicas, estava te aproximando de Deus? Não estava. Devoção é você estar apaixonado, querendo se envolver sempre com coisas que te aproximam de Deus. A devoção. E o amor a Deus e ao próximo. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Esse amor que nós temos a Deus, consequentemente, vai nos levar de amor ao próximo a sermos bondosos e misericordiosos. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, maravilha. Ele está dizendo que a gente precisa dessas coisas que ele falou, e acrescentando uma com a outra. A gente precisa não somente ter, mas aumentar. E esse aumentar significa viver o propósito de Deus, o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Quando Deus me chamou, foi para me aperfeiçoar. E esse é para você poder entender, esse aperfeiçoamento, ele é constante, contínuo. Muitas das vezes com a repreensão, com a disciplina, que é a disciplina do Senhor dói. O apóstolo Paulo diz assim: não desmaieis, que às vezes dói. Deixa eu ser mais claro. Já teve, agora recentemente, teve um dia aqui, ninguém viu, só uma experiência que a gente tem com Deus, ninguém viu, ninguém sabe. Eu levei uma leve repreensão do Espírito Santo, irmãos. Que noite, vou nem te lembrar. Eu fui para ali, meu canto, meu escritório. Meu Deus, eu não conseguia dormir, só chorando. E foi recente isso, foi recente. É disciplina, é aperfeiçoamento. Porque a gente ainda não é perfeito. Eu não sou, a gente não é perfeito. Mas o propósito de Deus para a nossa vida é nos aperfeiçoar. Então, a gente precisa não somente ter, mas aumentar. Tem domínio próprio? Tem que aumentar. Tem perseverança? Aumenta. Tem fé? Aumenta. O que mais ele falou aqui? A virtude, né? Tem virtude? Aumenta. Tem que aumentar. Se a gente tiver essa responsabilidade, esse compromisso de ir aumentando estas coisas, a gente nunca vai ser inativo.
infrutuosos, mas a gente sempre vai dar fruto, sempre vai dar fruto. Nada vai atrapalhar a gente dar fruto. Não, porque o pastor não gosta de mim, o pastor não me dá oportunidade. Não, porque eu tenho problema com aquele obreiro ali. Ninguém que tem essas coisas vai ser infrutuoso, vai ser inativo. Sempre, até porque aquele que não dá fruto está condenado ao fogo do inferno. Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. Ele limpa, nós somos perfeitos, mas aí ele vai limpando, ele vai purificando para que a gente venha a dar mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, Deus ele corta e lança no fogo, que é lá onde fica as folhas secas, porque seca, não presta para nada. E o que é dar fruto? E o que é? Você que está me assistindo, tá? Então, deixa eu ver se eu sou cristão. O que é dar fruto? Está abençoando quem? Está abençoando quem? Está cuidando de quem? Devoção a Deus e ser discípulo, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus na vida de alguém, abençoar alguém. O que seria de mim se eu não fosse abençoada por outras pessoas? O que seria de mim? Eu estava pensando nisso. Eu estava ali, meditando lá no escritório. E aí, cheguei, graças a Deus, né? Cheguei cedo porque estava ameaçando chuva. E logo rápido. Aí, quando eu vi a zoada da porta, aí eu comecei a falar sozinha lá. Eu digo, estão chegando as bênçãos da minha vida. Aí comecei a agradecer a Deus. Comecei a falar umas coisas, né? Vou nem falar aqui porque eu fui falando nome, fui falando. Se eu falar que aí já vão, né? A Ovelha Branca vai se sentir, a Betânia, o pastor Riquelme vai se sentir lá. Então não vou nem falar o que eu estava falando para Deus de cada um. E, na verdade, irmãos, o que seria de mim? Eu falo para essa bem que ela não faz ideia o quanto ela abençoa a minha vida. Sério, tem hora que ela faz uma raiva. Mas ela não faz ideia o quanto ela abençoa a minha vida. Você está abençoando quem, irmãos? Fruto é você abençoar outras pessoas. Entenda, é você ser bênção na vida de outras pessoas. Ser bênção na vida de outras pessoas. Versículo 9. Isso. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Porque tem gente que só consegue ver o que está perto, só o visível, só o tangível, só o tocável, só o natural. Tem gente que só consegue ver o natural, e essas pessoas, elas são cegas. Elas podem até enxergar muito bem e não precisar usar um óculos, mas no sentido espiritual elas são cegas. E quando a gente tem os olhos do coração iluminado, a gente não consegue ver apenas o natural, o visível, a gente consegue ver além, o espiritual. O espiritual diz que nós fomos transportados, fazemos parte do reino das trevas, estávamos no reino das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino do Filho do amor do nosso Deus eterno. Então, o espiritual a gente consegue ver além. Somos povo de Deus, eleitos de Deus, é a visão espiritual, os olhos do coração iluminados. Somos chamados, escolhidos, servos de Deus, zelados por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a visão espiritual. Estamos caminhando rumo à nova Canaã. Para entrar lá, é preciso perfeição. E é um processo. Versículo que esse daqui, que eu já falei algumas vezes, que eu baseio a minha vida, que é o versículo 10.
Desde a primeira vez lá atrás, quando eu conheci esse versículo, diz assim, ó: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se eu não quero cair, se eu não quero me afastar, se eu não quero vacilar, se eu não quero me perder, então, com todo cuidado, com toda diligência, escolhida já sou, eleita eu já sou, chamada já sou, mas eu vou me empenhar com cuidado, com dedicação, para confirmar cada dia essa eleição. Está dando para vocês compreender, irmãos? Portanto, meus irmãos, procurai com cuidado, com diligência, cada vez maior confirmar a vossa eleição. Se vocês fizerem isso, vocês nunca vão tropeçar, nunca se distrair, mas aquele zelo, aquele cuidado, chamado já sou. Se empenha, irmão, já é chamado, agora se empenha para confirmar a eleição, o chamado. Tem gente que se empenha para tanta coisa, tem gente que se empenha para tanta coisa. Se uma pessoa resolve ser fisiculturista, pelo amor de Deus, nossa, é um negócio que eu fico assim, se empenha, aí levanta peso, e não come isso, come aquilo, tem o horário certo, nossa, e acorda tal hora, aquele tanta dedicação. A gente precisa estar empenhado, ter essa dedicação em relação às coisas de Deus, em relação às coisas de Deus, para não tropeçar em tempo algum. No 11, eu finalizo bem aqui: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha de Deus, Ele nos dá todas as instruções, as orientações que a gente precisa para que a gente possa entrar, como ele diz aqui, entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se somos verdadeiramente cristãos, irmãos, essa mensagem que foi dada aqui nessa noite, ela precisa fazer parte da nossa vida. A gente precisa viver ela, praticar. Então, eu espero que amanhã você se lembre, coma dessa palavra como uma comida agradável. Deixa ela entrar e fazer parte. Amanhã se lembre dessa palavra. Semana que vem se lembre dessa palavra toda a vida, porque como ele está dizendo aqui, tudo isso que ele falou aqui para nós nessa noite é dessa maneira. É que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós estamos querendo? O que mais queremos na vida? Qual é o nosso maior e principal objetivo? Se não é morar com Jesus. E para morar com Jesus, para viver essa salvação no reino da glória, eternamente morando com o nosso Senhor, se para entrar no reino de Deus a gente precisa viver essas coisas, então vamos viver, vamos procurar aumentar todas essas coisas na nossa vida, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida, e essa é a expectativa de Deus para a nossa vida, o aumentar, o aperfeiçoamento. Fomos chamados para sermos, e quando a gente veio igual ao apóstolo Pedro, né? Muitos de nós, igual ao apóstolo Pedro. Quem não era ele? E agora, que palavras deliciosas. Quem não era ele? Quem não era Suzana? Quem não era o Pedro Alenice? Muitos de vocês não sabem. Pense no passado. Quem não era alguns de vocês aqui? Quem não era? Quem não era Paulinho, irmãos? Quem não era Paulinho?
quem não éramos nós? Quem éramos nós? Chegamos na presença de Deus nem um velho que eu queria dizer, é um bruto, um nomezinho. Não era nem diamante, né? Mas, não é nem diamante, não. Chegamos como, digamos, né? Um ferro bruto, não é ferro do céu. Né? Chegamos bruto, aí aquela pessoa que trabalha lá, vai aperfeiçoando, é o nosso Deus, aperfeiçoando, limpando, tira daqui, muda dali, vai tirando, vamos caminhando, rumo à perfeição, até o dia que verdadeiramente nós estivermos prontos para a gente entrar, colocar os nossos pés do lado de dentro do portão celestial. Aleluia. Se coloque de pé com Jesus. Vamos sonhar com esse dia. Por que isso é importante, irmãos? Tem gente que pensa tanto nas besteiras, nos problemas, pensa tanto nas dificuldades, na vida financeira. Vamos pensar mais no céu. Vamos pensar mais na Nova Jerusalém. Vamos pensar mais. Vamos pensar mais naquele dia em que os portões vão se abrir e a gente vai olhar os olhos do nosso Senhor. Feche os olhos. Feche os olhos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus. Pai, a palavra vem para nos orientar como verdadeiros cristãos, somos cristãos genuínos, sobre todas as coisas que a gente precisa se dedicar. Mas ela também vem como consolo. Vocês não têm falta de nada, não. Não precisa você se preocupar, porque tudo que vocês precisam para permanecer aqui já foi dado para vocês. Já nos foram doadas todas as coisas que nós precisamos para viver, tanto nessa vida, como para que a gente possa entrar no reino celestial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela vem para nos orientar, mas também vem como consolo, Senhor. A orientação é que essas coisas nós devemos ter fé, confiança. Devemos ter virtudes, perseverança, amor, fraternidade, mas também devemos aumentar, com cuidado, com zelo, com diligência, que nós queremos, meu Pai, para que a gente possa sempre continuar dando frutos para o nosso Senhor. Aleluia. Seja louvado, Senhor, seja adorado. Nesse momento, a tua igreja se reúne para te adorar, para te louvar, para te exaltar. Seja adorado, seja louvado, Senhor, porque nós queremos mais da tua presença, mais do teu poder, mais da tua unção.